Que me chamas, perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. E aí todo mundo já sabe que o jovem ficou triste porque Deus disse que, além disso, ele tinha que vender tudo e dar aos pobres. E aí o jovem se retirou. Mas o que conta aqui é que Cristo enfatizou mais uma vez a lei de Deus. Certo? Jesus e o Novo Testamento. Mais uma citação de Jesus. Mateus 23, versículo 1. Ele fala assim. Achou? Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. E aí o que diz o seguinte? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Eles ensinavam, os escribas eles ensinavam, eles conheciam a lei, conheciam a Torá, conheciam tudo. E eles ensinavam o certo. Porém, eles mesmos não praticavam. Por isso que Deus tinha tinha muito contra eles. E Deus disse que os seus discípulos, os seus ouvintes, deviam fazer tudo o que eles disseram. Não imitá-los, certo? Bom, mas até aqui já foram 35 minutos. Já te mostrei na Bíblia a graça e a lei desde os tempos antigos, antes de judeus, antes de os 10 mandamentos terem sido dados a Moisés. Muito antes eu te mostrei que já existia graça e lei andando juntas ali no Velho Testamento. Eu te mostrei depois como os judeus ignoraram isso, alguns ignoraram isso, como eles pereceram. E nós chegamos aí no Novo Testamento, a fase da nova aliança. E aí, meus queridos, nós chegamos a um ponto. E aí o que acontece depois da morte de Jesus? Cristo veio, ele trouxe um novo conceito de... uma nova forma de ver o evangelho, eu diria. E aí após a sua morte, com certeza algumas mudanças seriam feitas. Que mudanças foram essas? Lá em Romanos 4,15, ele nos dá tem um texto interessante que eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá? Romanos 4, versículo 15. Ele diz assim: Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão, certo? Tem outro lugar, 1 João, lá no finalzinho, 3, 4. Busquei. Achou? Então acompanhe comigo. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Muitos dos meus irmãos estudantes da Bíblia, muitos cristãos fiéis, têm um pensamento pouco diferente do meu. Todo mundo é livre para se você tem um pensamento diferente do meu, saiba que eu te respeito. E o meu falar aqui não é porque eu estou te desrespeitando. Eu só estou compartilhando com você algo que eu encontrei na Bíblia e o que eu acho interessante falar, porque não adianta eu me encher da palavra de Deus se eu não posso compartilhar com as pessoas a respeito do que eu descobri na Bíblia. Porque senão eu estaria sendo culpada. Seria, culpada. Mas muitos acreditam que não existe mais lei, né? Que eu não tenho mais essa obrigatoriedade de cumprir lei e essas coisas, porque Cristo já morreu pelos meus pecados e ele veio trazer uma nova aliança. Agora nós vivemos no tempo da graça. E aí a palavra de Deus, como eu mostrei para vocês, disse que se não existe lei, também não existe pecado.
Se não tem transgressão, se não existe lei, não tem transgressão. Ok, não tem transgressão. Mas isso me faz ter um questionamento assim. Se não tem mais pecado, não tem mais transgressão, eu posso roubar e ficar sem culpa? Eu posso, sei lá, pegar o namorado, o marido da minha amiga e ficar sem culpa? Eu posso, sei lá, matar, por acaso, e ficar sem culpa? Porque o que que me diz que eu estou errada? Se você vai num tribunal, o que culpa você de você estar certo ou você estar errado? É a lei, né? Aquela lei, código civil, código penal, eu não entendo muito bem. Mas é isso, é mediante isso que te mostra que você está pecando. Então, se não existe lei, não tem o que me julgue, certo? Então, esse é o meu pensamento. Por favor, me desculpa. Eu acho que se não existisse mais lei, se eu não precisasse mais guardar a lei, eu sou você. Não sei como é a sua vida, mas eu sou cristã desde muito tempo atrás. E sempre a gente vem caindo e levantando, mas sempre ali, tentando ficar firme em Deus. E aí, de repente, você chega no céu e você se depara com aquele estuprador de crianças. Aquele homem que matou aquela criança inocente, como tem vários. Mas você vai receber o mesmo galardão que ele, porque Cristo estendeu a sua graça a todos. Segundo esse pensamento, Cristo morreu por todos. Claro, ele morreu por todos e a sua graça se estende a todos. A mim e alguém que, sei lá, que cometeu essas coisas que eu falei para vocês. É, bom, esse é o pensamento, esse é um questionamento, na verdade, que eu tenho, né? Eu não posso julgar o ser humano que mata, que rouba, que estupra, porque perante Deus nós estamos na mesma condição, não é? Pensa um pouco aí e tira suas próprias conclusões, né? Porque eu não tô no teu pensamento. Mais uma questãozinha para você pensar. Nossa, vai dar uma hora. Ai, tem muita coisa ainda. Os discípulos ficaram após a morte de Cristo, e como todo mundo sabe, eles levaram o evangelho aos gentios e aí eles passaram a ser chamados agora de cristãos. Tanto judeus como gentios que acreditavam no Cristo, que aceitavam a mensagem do Cristo, eram chamados de cristãos, né? E aí aqui lá na epístola de 1 João, acompanha aí, 1 João 2:4, ele diz o seguinte: aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Que mandamentos, eu pergunto a você? Que mandamentos se Cristo já aboliu isso lá na cruz? Que mandamentos é esse que ele está dizendo que se a gente não guardar é mentiroso e nele não está a verdade? Pensa nisso. Mais um. Apocalipse 12, versículo 17. Apocalipse capítulo 12, versículo 17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Mais um que fala sobre mandamentos, mas que mandamentos ele já foi extinto, e isso aqui não é para os judeus, não é para povos antigos, é para mim e é para você, que vive nessa época aqui. Porque o Apocalipse ele foi escrito para nossa época, para minha época, para tua época. Te liga, negão, te liga. Só mais um, Apocalipse 14:12. Esse é o meu preferido. É que eu gosto, tem uma história aí com eles. Vamos lá.
Apocalipse 14:12 diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mais um dizendo, a perseverança dos santos. Gente, mas os santos, eles guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Que mandamentos são esses, pelo amor? Mais um verso de Apocalipse que eu acho interessantíssimo. Eu não sei o que você acha desse verso, mas eu acho ele fenomenal. Acompanha comigo. Apocalipse 11:19. Ele diz o seguinte: abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraivada. Gente, o que foi que João viu no santuário de Deus? A arca da aliança. O que que tinha na arca da aliança? Tu sabes? Deixa eu te refrescar a memória. Tinha as duas tábuas com os 10 mandamentos escritas pelo dedo de Deus. Tinha o maná, que, como eu disse anteriormente, esse maná tinha sido para provar a fidelidade de Deus, a fidelidade do povo, através de quê? Do sábado, meu querido. E, ai meu Deus, e há também a vara do Arão que floresceu. Estavam na arca da aliança, e a arca foi vista onde? No trono do eterno. Glória a Deus, isso é incrível. Pense o que você quiser, mas eu só tô te dando as ideias. Só mais uma para fechar Apocalipse. Apocalipse 22, versículo 12. Não vai embora ainda, calma, calma. Apocalipse 22, 12. Tá chato? E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Obras. Meu Deus do céu. Se eu não sou salvo pela. Não estou dizendo aqui que nós somos salvos pelas obras, não. Isso aí é assunto para outro estudo muito mais profundo. Mas nós somos salvos pela imensa misericórdia de Cristo, como diz meu pai. Mas olha aqui, ele vai, o próprio Deus dizendo: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. É a Natiane que está falando? Não, não. É as Sagradas Escrituras. Que se você está aqui é porque você crê nela. Não é, Natiane? Então, meu querido, eu te mostrei sobre graça e sobre a lei de Deus. Elas andam juntas. Por quê? Porque não era o sangue de um cordeiro que salvava aquele povo. Não é, pensa com você. Era um sangue de um cordeiro que salvava o pecado, que salvava o povo do pecado deles? Não, meu amor. Era a graça infinita, infinita desse Deus maravilhoso que nós temos. É um Deus que não muda. Ele não muda. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se eles foram salvos, foi pela graça de Deus. E hoje eu e você também somos salvos pela graça. É claro que teve algumas mudanças. Não foi mudanças, foram. Como eu posso dizer? Foram. Foi cumprimento de profecia, foi cumprimento de promessas, foi isso que aconteceu. Então, meu amigo, eu tô te dizendo hoje, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Busque a verdade, não fica no assim diz o pastor, pelo amor de Deus, fica no assim diz o Senhor. Busca nessa palavra aqui, ó. Mas espera aí, fica aí que eu tenho mais coisa para te falar. Olha, isso aqui que eu vou te falar, eu sei que já se passaram 47 minutos, mas o filme que você vê à toa, o mínimo que dura é 1 hora e meia. Fica só mais um pouquinho aí que tem uma coisa muito mais fascinante para te mostrar. Além disso que eu já te mostrei. Tem mais uma coisa. Tenha paciência, por favor. Vamos lá, fica aí. Natiane, o que te faz ter certeza de tudo isso que tu tá falando? Eu, quem faz eu ter certeza é o Eterno. É Deus, foi ele que me chamou. Foi ele que me chamou para essa missão.
E eis-me aqui, envia-me a mim, glória a Deus. E eu não sou nada, irmãos. Eu não sou nada, querido. Você que tá aí me vendo. Se você me conhece, você sabe como eu sou. Eu sou dos pecadores, eu sou o principal. Mas eu disse que se você não falasse, as pedras falariam. Prazer, a pedra. Então fica comigo e vamos para a segunda parte do nosso estudo. Profeticamente falando. Vamos ver o que Deus diz sobre tudo isso que eu te mostrei. Daniel. Olha aí, Daniel. Abre a tua Bíblia, por favor. Daniel. Achou? Daniel 7. Daniel 7, versículo 25. Acompanha comigo que isso aqui é tremendo. Isso aqui é tremendo. Daniel 7, 25. Achou? Vamos lá. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe seriam entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Gente, que isso? Se você conhece Daniel, ou se você não conhece Daniel, deixa eu te explicar um pouquinho. Daniel, a grande parte do livro de Daniel, ele fala sobre a respeito das eras que a Terra iria viver, dos reinos que iriam dominar a Terra em um certo período. Então ele primeiro apresenta como uma estátua, uma grande estátua que tinha cabeça de ouro, os peitos de prata, depois o bronze, aqui as pernas de ferro e os pés de barro e ferro. Depois ele apresenta em forma de 4 animais. É o mesmo assunto, só que de uma maneira, apresentado de uma outra maneira. Os 4 animais. 4 animais. Aí depois ele apresenta só 2 animais. E assim ele vai repetindo a mesma coisa, só que explicando de forma diferente. E aqui em Daniel 7, ele explica na forma de 4 animais. Primeiro ele apresenta, o primeiro animal representa a Babilônia, que Daniel, ele estava na era da Babilônia. A Babilônia reinava e dominava o mundo praticamente. Mas aí eles foram derrotados pelos medos e persas, que era representado pelo segundo animal. Isso aí é profecia, um estudo mais profundo. E aí veio, depois dos medos e persas, veio a Grécia. E Daniel, ele apresenta, ele diz que esses reinos iriam até a Grécia, mas tem um animal, o quarto animal, que ele disse que ele era diferente de todos os outros animais. Era feio, era isso, era aquilo, só que ele não diz quem era. Esse foi o grande dilema de Daniel. Ele queria saber, ele instigou o anjo a dizer para ele quem era o quarto animal, mas o anjo não disse para ele. Depois eu vou te dizer por quê. Mas ele deu características. Ele não disse quem era, mas ele deu características desse reino. Esse reino, ele não disse para Daniel quem era, mas ele disse características, e uma das características está aqui em Daniel 7:25, que diz: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Gente, esse reino mudaria os tempos e a lei. Quem será? Primeiramente, você sabe que o Eterno, o calendário que ele usava como referência é o calendário hebraico, né? Aquele antigo e tal, aquele tudo mais. Mas veio alguém e mudou isso. Mudando primeiramente os tempos. Se você ler a história de um imperador chamado Júlio César, no ano 46 a.C., ele criou um calendário. Júlio César é um imperador romano. Imperador romano. Ele mandou fazer esse calendário, e a partir daquele momento o povo romano, os romanos, eles dominaram o mundo, dominaram a terra praticamente. E tudo que eles sancionavam automaticamente espalhava pelo mundo. E foi daí, foi a primeira mudança no tempo,
que mais tarde, lá com o Papa Gregório, no ano de 1582, ele pegou esse mesmo calendário e fez algumas adaptações, que é o que nós conhecemos hoje, o calendário que nós usamos nosso dia a dia para marcar nosso aniversário, nosso dia das mães, nosso dia não sei o que, nosso isso, nosso ano novo. Esse aí foi o calendário promulgado pelo Juliano e mais tarde pelo Papa Gregório, ou seja, cumpriu a primeira profecia que mudou o tempo. Mas e a lei? Quem foi que mudou, Natiane? Quem foi que mudou? Fala aí pra mim. Deixa eu falar. Vai no Google ou qualquer página de história que tu tens aí e procura por um cara chamado Constantino, o imperador romano também. Isso mesmo, imperador romano, imperador Constantino. Procura. Como você sabe, depois que Cristo morreu, o povo dele começou a ser perseguido, começaram a perseguir muito. Alguns anos depois que ele morreu, Roma invadiu Jerusalém, incendiou, quebrou tudo, não deixou pedra sobre pedra, como o próprio Cristo disse que iria acontecer. Devastou-se tudo, foi quando o povo de Deus começou a ir para terra longínquas, começou a viver sem terras. Se espalhou pela Europa e por todo o mundo. Só que por volta do ano 300 e alguma coisa, quando Constantino entrou no poder, o povo ainda vivia sendo muito perseguido, né? Mortos, muitos cristãos mortos ao redor da terra. Mas aí quando Constantino entrou no poder, Constantino era um adorador solar, um adorador do Deus Sol. Um adorador do Deus Sol. Se você procurar aí, você vai ver que ele era um adorador do Deus Sol. Só que ele foi para uma batalha. Não sei se você conhece essa história, mas é bem conhecida. Ele foi para uma batalha e aí ele estava com medo de perder a batalha. E aí ele disse, alguns historiadores dizem que foi uma visão, outros dizem que foi um sonho. Ele teve um sonho que vinha alguém e dizia para ele sobre este símbolo tu vencerás a guerra. E tinha lá uma cruz. Aí no outro dia ele mandou fazer uma cruz em todos os escudos e ele saiu vitorioso dessa guerra. X da questão, ele voltou da guerra vitorioso dizendo que passou a ser crente, cristão. Então ele decretou o decreto de Tessalônica. Mais uma coisa para tu escrever aí. Escreve aí para depois tu pesquisar. O decreto de Tessalônica. A partir desse decreto, os cristãos eram livres para adorar o seu Deus. Aleluia. Amém. Eles eram livres para adorar o seu Deus. Só que Constantino, meus queridos, ele não se converteu de verdade. Tipo, ele era pagão, né? Adorador do Deus Sol, aquela coisa toda. E mais uma coisa para tu procurar. Procura aí Deus Sol, adoração solar e todas as festas que acompanham a adoração solar. Gente, isso aí também é incrível. Mas enfim, os cristãos começaram a partir daí ter mais dádivas, dinheiro. E aí que a coisa ficou feia. Em vez de ficar bom, ficou feio. Porque o cristão começou a ter dinheiro, começou a ter poder. E aí lançou-se a armadilha. No ano 321, se eu não me engano, no dia 21 de março de 321, Constantino decretou a mudança do sábado para o domingo. Vê lá, escreve aí também, que eu tô te falando aqui, que eu não tô falando aqui, não tô inventando nada na minha cabeça não, isso aqui tudo eu procurei, pesquisei, pesquisa também. Coloca aí o Édito de Constantino, tu vai ver o que tem lá escrito. Constantino muda a partir daquele dia. O dia de domingo seria o dia de adoração da família,
aquela coisa toda. Contexto histórico. Constantino, adorador solar. Você sabe qual é o dia de adoração do sol? O domingo. Pasmem vocês, mas é verdade. Adoração solar. Segunda coisa que temos aí de característica do quarto animal. Só para ressaltar essa parte que eu te falei da adoração solar, Ezequiel estava falando aqui, o anjo estava mostrando para Ezequiel umas coisas, as abominações que estavam acontecendo na casa de Deus. Procura aí Ezequiel, versículo 8, pausa o vídeo, procura lá e lê junto comigo. Ezequiel 8, versículo 14. Ele fala assim: Levou-me à entrada da porta da casa do Senhor que está do lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Procura também quem é Tamuz, é importante. Disse-me: Vês isto, filho do homem? Verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio de dentro da casa do Senhor, e eis que estavam à entrada do templo do Senhor. Entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costas para o templo do Senhor, e com o rosto para o oriente, adoravam o sol, virados para o oriente. Percebe aí a coincidência? Não sei. Pode ser coincidência, pode ser eu que estou inventando, não sei. Mas, palavra de Deus falando. Volta lá em Daniel, Daniel 8. Acompanha comigo uma hora. Daniel 8. Achou? Daniel 8, a partir do versículo 10. Ele diz assim: mais uma característica desse povo. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas lançou por terra e as pisou. Quem foi que matou os apóstolos? Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Lembra que eu te falei? Que Jerusalém foi queimada, sitiada e os judeus tiveram que se dispersar pelas nações? Quem foi que fez isso? Quem? 12. O exército lhe foi entregue com sacrifício diário por causa das transgressões. E deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Gente, mais uma característica. Esse povo, Roma, eles tirariam o sacrifício diário. Por quê? O Cristo foi morto. Quem era que estava governando na época que Cristo foi morto? Quem era que estava reinando soberano na terra? Roma. Roma estava na época de Jesus, era maioral. Ou seja, esse reino ele tinha como uma das características, a primeira característica, mudou a lei, o tempo. Segunda, mudou a lei. Terceira, tirou o sacrifício diário, ou seja, a morte de Cristo seria nesse período. E mais uma coisa, o exército lhes seria entregue nas mãos, né? Quem foi que aprisionou o povo de Deus e aquela coisa toda, senão Roma? Todas essas coisas que eu estou te falando aqui aconteceu na gestão romana. Na gestão romana. Mas aí, você agora sabe que o quarto animal é Roma, mas Daniel não ficou sabendo. Daniel não soube quem era. Ele pediu, mas olha só o que o anjo falou para ele. Daniel 12. Vai lá, acompanha comigo. Rapidinho, já tá acabando. Daniel 12, versículo 4. Ele diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o poder se multiplicará. Agora Daniel 12 também, só que é o 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos
procederão perversamente, nenhum deles entenderá. Entenderá o quê? As palavras desse livro aqui. Mas os sábios entenderão. Os sábios, eles entenderão. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação desoladora, haverá ainda 1200... o que eu tava procurando aqui? Só um minuto. Ok, volta aí rapidinho no 9. Ele fala assim: ele respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Daniel selou o livro, certo? Selou, tá selado. Você lembra em algum lugar que alguém teve que abrir selos? Onde foi? Isso mesmo. Lá em Apocalipse. Daniel fechou o livro e João não, Cristo, o Cordeiro, abriu os selos, que nada mais é que o livro que Daniel selou foi aberto lá no tempo do fim, lá já em João. Então, Apocalipse é a continuação de Daniel. Fica mais um pouquinho, só mais um pouquinho para a gente entender mais uma coisa. Compara aí comigo, vamos fazer uma comparação? Abre aí Daniel 7, versículo 7. Abriram? Olha o que diz Daniel 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés os que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Tinha 10 chifres. Guarda isso contigo. E agora vai lá para Apocalipse. Apocalipse 13, versículo 1. Corre lá rapidinho que nosso tempo tá acabando. 13, versículo 1. O que que diz lá? Havia emergido do mar uma besta que tinha o quê? 10 chifres. 10, aqui ele já aprofunda mais. 10 chifres e 7 cabeças. Isso mesmo. A besta que viera semelhante ao leopardo, pé de urso. Percebe a semelhança com os animais lá de Daniel? Coincidência ou não? Quem dirá? Só mais um. Não, só mais um não. Tem mais alguns. Apocalipse 13, versículo 15. 13, 15. Acompanha aí. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Gente, uma imagem, se você não adorasse essa imagem, você morreria. O que eu estou tentando te dizer? Que o mesmo animal lá, o quarto animal, Roma, é essa besta aqui.